Olá, crianças! Bom dia! Então, hoje realmente estamos começando a nossa aula, retornando às nossas férias, retomando nossos conteúdos. Então, é com muita alegria que a gente tem aí hoje a nossa primeira aula de História, tá bom? Então, eu peço que vocês abram a apostila de História, na apostila 2, na página 97. E vamos lá! Vocês viram que agora temos aí algumas outras ferramentas, né, para poder ajudar a gente. Então, eu vou puxar eu aqui nesse cantinho, tá? Para ver se não atrapalha. Às vezes pode ser que atrapalhe, mas não tem problema. Aqui em cima. Tá bom, aqui. Vamos ver. Se qualquer coisa eu tiro, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, então, falando da nossa primeira república no Brasil, né? Esse é o nosso título. Mas para a gente falar aí de república, a gente tem que fazer algumas revisões, né? Então vamos lá. Vamos relembrar a diferença entre o que é monarquia e o que é república. Porque senão a gente se atrapalha, não é? Então vamos lá. Monarquia é aquela governada por um rei. E como é que vai passando esse reinado? Vai sendo transferido de geração em geração. Um rei passa para o filho, que vai passando para o outro filho, né? Transferindo, então, todo esse seu poder de geração em geração. É a monarquia. E a república? A república é governada por um presidente, por alguém que vai comandar. E essa pessoa, ela é escolhida por voto. E aí a importância do voto. Lembra que nós falamos tanto lá na apostila 1 da importância do voto, etc. Então, a gente entra aí com essa diferença, tá bom? Então, atentado aí a nossa volta aí do que é república. Vamos lá. Então, a palavrinha aí, proclamação da república. Eu peguei aqui dois conceitos que vocês têm lá na apostila também, tá? Eu peguei aqui. Primeiro, deixa eu voltar o slide aqui. Aí. Eu peguei a palavrinha proclamar. O que é proclamar? É anunciar, é avisar, é decretar, né? Então, eu vou proclamar que hoje é o nosso primeiro dia de aula de história. Eu estou anunciando, eu estou avisando, né? Que é o nosso primeiro dia de aula, né? Depois das férias de história. E o que é uma república? É uma coisa que é pública, é uma coisa que é para o bem do público, para o povo, é uma coisa para todos. Então, olha só, se é para todos, eu vou anunciar alguma coisa que é para o bem de todos. E aí a gente tem a nossa palavrinha proclamação da república. É para a gente discutir agora. Vamos ver. Pense junto com a Sandra. Se é para todos uma proclamação da República, é proclamar o que o povo quer para todos, será que o povo realmente foi ouvido para saber o que eles queriam? Né? Nós estamos vendo a história do Brasil, nessa construção das leis do Brasil, que muitos não tinham direito de opinar, as mulheres não tinham direito de falar, né? E mesmo o povo, será que eles foram ouvidos? Não, não ouviram, tá? Alguns grupos que a gente viu lá na apostila antiga, a gente viu que eles já defendiam essa ideia de mudar de monarquia para a república. Eles já queriam mudar, já defendiam essas ideias republicanas. Lembra? Nós fizemos uma atividade? Quem defendia as ideias republicanas? Os militares, os cafeicultores do Oeste Paulista e do Vale do Paraíba, as camadas de classe média, as camadas urbanas que viviam na cidade,
parte dos trabalhadores urbanos que viviam na cidade. Esses defendiam as ideias republicanas. Eles queriam que mudasse o sistema do Brasil, que não fosse mais por monarquia. Esses defenderam a monarquia. O povo não tinha direito de falar. Vejam que esses eram os que mais favorecidos economicamente eram, né? O povo não era favorecido economicamente, o povo não era rico, vamos dizer, né? Então, eles não podiam opinar. Mas todos queriam a república? Não, essa parte verde aí, verde água. Nem todos queriam república. Alguns gostavam do Dom Pedro II, que estava governando nessa época. Alguns gostavam, principalmente da Leopoldina, que fez a abolição dos escravos, né? Então, muitos gostavam da república, né? Mas era uma minoria. Porém, nem todos aqueles que queriam, que a gente acabou de falar lá atrás, os militares, os cafeicultores, blá, 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 nem todos esses que queriam fizeram parte de todo o processo, tá? Só os que tinham muito mais poder. Poder fosse político, fosse econômico, fosse intelectual. Esses é que foram permitidos fazer parte dessa formação aí, né? E a janela aqui não tem nada a ver. Tá vendo? Tem umas coisas assim que falham ainda, Cassandra, né? Então, vamos lá. Então, quem é que liderou tudo isso? De todas aquelas camadas que a gente viu, os militares, os cafeicultores, o pessoal da classe média urbana, quem liderou? Foram os militares. Os militares lideraram toda essa fase de ideias republicanas. E com um líder, né, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Eu acho que toda cidade tem uma rua que chama Rua Marechal Deodoro da Fonseca. É em homenagem a esse carinha aí, ó, bonitão, charmoso, né? Que foi um líder militar que liderou aí o movimento republicano, tá? Então, foram os militares, embora tivesse muito mais pessoas que queriam a mudança, foram os militares que conseguiram a mudança. Vamos lá mudar a Sandra de lugar de novo. Quando isso aconteceu? Foi no dia 15 de novembro de 1889. São datas importantes, são datas que fazem parte da história do Brasil. Por isso também que a gente às vezes vê aí numa cidade, Rua 15 de novembro, Rua 7 de setembro, né? Rua 12 de outubro. São datas importantes, né? E no caso, 15 de novembro, se vocês descobrirem aí alguma rua, né, que chama 15 de novembro, exatamente, é uma data importante. Data da proclamação da República, tá? E foi no ano de 1889. O que aconteceu? As tropas militares, lembra? Marechal Deodoro da Fonseca era um militar, ele era o chefão. Então, ele chamou as tropas militares dele e eles ocuparam lá o quartel-general do Rio de Janeiro. Proclamaram, a partir de agora, anunciaram, a partir de agora, o Brasil vai ser república, tá? E eles fizeram o anúncio. E depois? Não tinha lá o rei? O que aconteceu com o rei? O rei, nessa época, ele já estava sabendo que estava todo esse movimento. E ele não tinha mais como. Quem que defendia o rei? Não eram os militares? Quem que defenderia o rei? Se todos os militares estavam pedindo a proclamação. Então, os militares chegaram e entregaram uma carta para o imperador Dom Pedro II. E essa carta dizia para ele que ele teria que deixar o Brasil. Ele teria que deixar o Brasil, tipo,
na boa, para que nada de mal acontecesse a ele. Quando a gente faz esse processo de pedir para alguém sair do país, a gente chama de exílio, né? Então, ele foi exilado, foi pedido para que saísse do país, né? Para o bem dele, para que não complicasse para ele, né? Então, ele foi exilado a partir daí. E isso não foi assim, vamos dizer, numa forma violenta, com guerras, com batalhas. Não foi. Não foi necessário acontecer isso, tá? Então, e continuando aqui, a Sandra está dando uma parada, porque quando grava o som, às vezes dá alteração. Então, eu tenho que dar uma paradinha aí, tá? Vamos observar aí na página 99, essa grande obra aí, né, do Benedito Calixto, que foi pintada em 1893. Vejam aí, ó. Aí é a tropa lá do quartel-general do Rio de Janeiro, que foi o local onde foi decretado a proclamação da República, que eu acabei de falar. Então vejam aí, ó, o que a gente vê nessa obra. Vamos observar bem essa obra. Essa obra é importante para a gente ter um ponto de vista. Nós não estávamos lá, né? Nós não estávamos. Então, isso é uma forma da gente entender o que aconteceu. É um ponto de vista do Benedito Calixto. Não quer dizer que foi exatamente assim, mas isso serve como documento, né? Isso serve como um documento escrito? Não, não está escrito. Então, como que a gente determina que é um documento não escrito, tá? Mas é pela visão dele. Se outro artista tivesse pintado, talvez não pintasse dessa forma, né? E a gente tem aí algumas questões para a gente ver e responder nessa obra, que é importante, bastante análise, bastante percepção, né? Por exemplo, o que a gente vê nessa obra, né? O que a gente percebe dessa obra, né? E tem uma pergunta lá na apostila que vai perguntar assim, se as pessoas são civis ou se as pessoas são militares. É importante vocês primeiro entenderem qual a diferença de um civil e de um militar. Civil é o povo, são as pessoas normais. E militar é aquelas que prestam serviço, tipo o exército, a marinha, a aeronáutica, né? Eles prestam um serviço, né, militar de cuidar do país. Geralmente, quando a gente vê alguém militar, a gente vê o quê? A gente vê as fardas, os uniformes, as roupas, né, militares, que representam isso. E a gente vê aí nessa obra, né? Então, existem coisas para vocês observarem nessa obra e responder. Para cá, Sandrinha. Então, eu vou pedir para que vocês respondam essas questões das páginas 99 e 100. Façam com atenção. Hoje mesmo a gente tem a aula online e aí a gente vai discutir essas questões, vai discutir sobre as dúvidas, sobre as coisas dessa obra, já corrigir essas questões ao vivo, porque se tiver dúvida a gente já corrige, tá bom? E espero que vocês tenham entendido aí essa parte, tá bom? Beijão para vocês.